Olá, meus amigos, estamos começando mais um trimestre aqui no seu canal Bíblia Talk, dessa vez o primeiro trimestre de 2024. Se eu não desejei ainda para você, eu gostaria de te desejar um feliz ano novo e que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Nesse trimestre nós estamos estudando essa revista Conectar Mais Jovens, que traz como título Livros Históricos. E nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 1, que traz como título Conhecendo os Livros Históricos. Nosso texto de referência para essa lição de hoje está em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 ao 4. E o versículo do dia de hoje está em Josué, capítulo 21, no versículo 45, e o texto diz assim: Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E essa é a certeza que nós podemos ter no nosso Deus, que nenhuma palavra que Ele disse falha, porque todas as palavras do Senhor, elas se cumpriram ou ainda irão se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? A verdade aplicada da lição de hoje diz assim: os livros históricos são fundamentais para que tenhamos o entendimento acerca do relacionamento divino com o povo de Israel. E como eu já disse num vídeo que eu gravei, se você não viu ainda o vídeo que eu gravei, está aparecendo aqui em algum lugar no cantinho da tela, um vídeo sobre os livros históricos, especificamente quais são os livros que compõem esses livros históricos do Antigo Testamento. Nós sabemos aqui pela introdução que os livros históricos são compostos por 12 livros, eles começam em Josué, e eles terminam lá no livro de Esther. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre alguns detalhes que não estão aqui nessa lição de hoje sobre os livros históricos e que eu acredito que são muito importantes para que você venha entender realmente esses livros, eu gostaria que você assistisse esse vídeo e você vai saber exatamente quais são esses livros, sobre o que esses livros estão falando. Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que os livros históricos do Antigo Testamento, eles não são apenas um registro das antigas tradições de Israel. Na realidade, esses livros nos trazem lições de fé que sustentaram todo o povo de Deus nos momentos mais difíceis da vida deles. E se eu tivesse que resumir essa lição que nós estamos tendo hoje, que é a lição de número 1, o tema central dessa lição é que a gente precisa entender como a fé permitiu que Israel experimentasse o cuidado divino. Então, nesse trimestre, onde nós estamos mergulhando nesses livros históricos, nós vamos perceber um fio condutor muito poderoso, que é que a fé em Deus capacitou o povo israelita a sentir e viver o amor de Deus e o cuidado divino. E essa constatação, meu irmão e minha irmã, ela é essencial porque ela transcende todas as guerras, todas as derrotas, todas as conquistas, porque só uma coisa basta: a presença constante de Deus guiando e protegendo o seu povo. Então, assim, nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título a história do povo de Deus. Então nós vemos que os livros históricos, eles começam com o livro de Josué. Por que começa com o livro de Josué? Porque depois de Moisés, Josué ele surgiu como um líder fundamental na fé. Ele foi aquele que foi capaz de guiar Israel até a conquista da terra prometida, que era a terra de Canaã. E eu consigo entender que essa transição de liderança, ela não foi apenas um ato político ou sistemático que aconteceu ali naquela ocasião, mas foi um testemunho da fidelidade de Deus, porque foi o próprio Deus que proporcionou um sucessor que honrasse a promessa feita a Abraão muitos séculos atrás. E o que isso significa? Significa que muitos séculos antes do próprio Josué nascer, Deus já havia feito uma promessa a Abraão. E essa promessa precisava ser cumprida, porque demorou gerações, e Deus viu em Josué o líder perfeito, que continuaria o legado deixado por Moisés. E aqui eu gostaria de fazer um comentário muito importante. Existem muitas igrejas, existem muitos ministérios. E é muito triste quando nós vemos líderes que acabam entrando, novos líderes que acabam entrando naquela congregação, ou novos líderes que assumem um novo ministério. E quando eles chegam naquele ministério, quando eles assumem aquela função, a primeira coisa que eles fazem é descartar tudo aquilo que os outros líderes fizeram e começar algo novo, começar algo extraordinário que leve o seu próprio nome. Nós temos uma lição muito importante aqui na vida de Josué.
ele não quis levantar o seu nome, ele não quis levantar as suas ideias, mas ele continuou e ele honrou o legado da promessa feita a Abraão, que passou por Moisés. E então, depois de Moisés, ele assume e dá continuidade a esse projeto. Que nós possamos ser mais Josué no nosso ministério, que nós possamos ser Josué na nossa igreja, pessoas que não destroem aquilo que outros líderes construíram através dos séculos, mas que nós possamos continuar a igreja de Cristo, como ela foi concebida e como o Senhor sonhou como que ela fosse. Nesse tópico nós vamos falar também sobre a fidelidade divina, seja quando o povo estava sob o domínio dos juízes, ou enquanto eles estavam sob o domínio dos reis, ou quando eles estavam em cativeiro, a fidelidade de Deus, ela permanecia sempre inabalável na vida daquele povo, mesmo quando esse povo fracassava. Nós temos uma ideia errada de que quando nós fracassamos, quando nós erramos, Deus se afasta de nós. Mas, na verdade, a realidade é que quando nós estamos no nosso pecado, quando nós estamos na nossa fraqueza, o Espírito Santo está sempre do nosso lado, tentando nos corrigir, tentando nos alertar, tentando nos levar, nos guiar para o caminho da vontade de Deus. Então, nós podemos contar com a fidelidade divina, sabendo que Ele jamais nos abandona, mesmo nos momentos das nossas fraquezas. No texto da lição vai dizer: Deus se revela como aquele que cumpre o que prometeu, mesmo que as promessas tenham sido feitas às gerações anteriores. O livro de Josué é o primeiro a fazer uma conexão com a antiga promessa de Deus feita a Abraão, de que o povo tomaria posse da terra prometida. Então nós podemos descansar que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que cumpre as suas promessas, independente de quanto tempo passe, até a concretização dessa promessa. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título a importância da obediência. E aqui nesse tópico nós vamos ver que a consonância com os mandamentos sempre foram um termômetro entre a relação de Deus e Israel. Nós vemos que a obediência aos mandamentos ela é apresentada como se fosse um termômetro, um reflexo da fé do povo de Deus. Quanto maior a adesão do povo à lei, quanto maior a adesão do povo aos mandamentos, mais palpável se tornava a proteção divina sobre a vida deles. E isso nós podemos constatar lá em Josué capítulo 1, no verso 8, que nos mostra que quanto mais o povo seguia a lei, quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais dedicados, mais isso proporcionou ao povo grandes vitórias. Os livros históricos e a lição vai nos apresentar o povo de Israel como sendo um povo separado. Separado para quê? Para ser a luz entre as nações. Então, dentro desse contexto, nós vamos entender e enxergar que essa exigência por santidade da parte de Deus não tinha apenas um fim em si mesmo, mas ela nos mostra que Israel tinha um chamado singular, que continua sendo o chamado para a minha vida e para a sua vida nesse dia de hoje, que é refletir o caráter de Deus ao mundo. Como que você reflete o caráter de Deus? Sendo santo assim como Ele é santo. Quando você se distancia do mundo, quando você se distancia dos pecados, dos prazeres da carne, você está refletindo a santidade e o caráter de Deus nesse mundo, nessa comunidade, nessa igreja que você está. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como título a soberania de Deus. E o autor da lição vai dizer: embora as atitudes de Israel determinem o seu futuro, Deus se apresenta como aquele que conduz os fatos históricos no tempo, a fim de cumprir o seu propósito. Nós vamos ver através dos livros históricos que o povo de Israel não era um povo nada fácil de se lidar. Parecia aquele povo que eu tenho aqui na minha igreja, um povo que murmura, um povo que não ora, um povo que não dá graças a Deus. Brincadeira à parte, viu? Mas o povo de Israel, a Bíblia nos mostra como sendo um povo muito difícil. E mesmo na dificuldade, Deus levantou líderes e o próprio Deus conduziu a história para que a sua promessa se cumprisse. Então nós vamos ver a soberania de Deus, a soberania para salvar. Nós vemos aqui nesse tópico que enquanto na nova aliança nós somos justificados através do sacrifício de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, eles precisavam construir um relacionamento com Deus. Então, quando esse relacionamento com Deus estava quebrado, ou eles estavam distantes de Deus, Deus sempre mandava profetas, sinais, para que aquele povo se voltasse ao arrependimento
E então aquele povo buscava por socorro, por proteção de Deus. Então Deus vinha com salvação para aquele povo, trazendo o alívio e o escape que eles precisavam. Daí nós vamos ver aqui, a mensagem da salvação no Antigo Testamento combatia as práticas de adoração aos ídolos por Israel. Então nós vemos aqui nesse texto que Deus é retratado como sendo um rei supremo, que Deus é o único capaz de salvar o seu povo. E nós vemos também que Deus é retratado como sendo aquele único com soberania para restaurar. Nós vemos na lição que o povo de Israel sempre estava dividido. Alguns serviam a Deus, outros serviam a sua própria carne, queriam servir os seus próprios prazeres. E acabou que essa divisão do povo de Israel levou o povo de Israel ao exílio babilônico. E mesmo nesse período sombrio, onde o povo estava em cativeiro, onde eles tinham perdido tudo aquilo que eles demoraram séculos e gerações para conquistar, agora eles estavam ali dependendo da soberania de Deus para restaurar a vida deles. E Deus, como é o autor da história, ele guia o seu povo para chegar nesse lugar, num lugar de reconciliação. Então Deus usa o rei da Pérsia para promover um tempo de reestabelecimento espiritual e social ao povo que agora reconhecia a soberania de Deus. Então nós vemos que Deus não apenas puniu Israel por causa das suas transgressões, mas ele também orquestrou, arquitetou o retorno e a restauração do seu povo, porque o nosso Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Então, em suma, nós podemos dizer que o estudo dos livros históricos, eles nos oferecem uma visão muito ampla de como Deus é o Senhor da história. E quando nós compreendemos essa essência, nós percebemos que Deus, ele mostrou a sua soberania na trajetória completa e complexa do povo de Israel. Então, ao resumir essa primeira lição, nós vemos que essa jornada do povo de Deus foi uma jornada de altos e baixos, mas ela foi marcada por uma fé que sobreviveu às inúmeras provações do meio do caminho. E esse entendimento não vai apenas enriquecer o nosso conhecimento teológico, mas ele também fortalece a nossa própria fé na constante presença e proteção no cuidado de Deus para as nossas vidas. E essa lição de hoje tem o propósito de nos ensinar a relevância histórica e espiritual desses livros tão maravilhosos e como eles são veículos de demonstração para a fidelidade divina ao povo escolhido. Porque pela fé, esse povo antigo, esses livros que já têm o nome de livros históricos, ficou na história, fez a história do passado, é um exemplo para a minha vida e para a sua vida hoje sobre como nós devemos enfrentar as adversidades do nosso caminho. Nós precisamos enfrentar essas adversidades confiando na soberania e no amor eterno do nosso Deus.